Oi, gente, nós estamos já no nosso terceiro encontro aqui do nosso podcast Compadre. E o meu compadre de hoje é um jovem sacerdote. Ele nasceu em Aparecida de Goiânia, ali a área metropolitana da capital de Goiás. Ele também foi ordenado em 2020, pouco tempo de ordenação, mas já fez muita coisa nesse período do seu ministério sacerdotal. Ele trabalhou no Santuário Basílica, em Trindade, do Divino Pai Eterno. Depois também, e naquele mesmo período, ele serviu como alguém que participava da direção das obras sociais redentoristas, cuidando das finanças. Depois, também nesse mesmo período aí, quer dizer, desde o período da ordenação dele até hoje, ele foi pároco, e foi pároco lá no Mato Grosso, na cidade de Confresa. E hoje, o meu compadre, o meu convidado de hoje ele é pároco da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui no Lago Sul, em Brasília. Eu estou falando do padre Tiago Azevedo. Muito bem-vindo. Obrigado, padre, pela oportunidade, pelo convite para estar aqui neste compadre encontro, fraterno, encontro de irmãos, para partilhar um pouco sobre a vida e também sobre a missão. Então, eu acho que a primeira coisa que alguém que está nos acompanhando pode ter a curiosidade de saber é como é que um jovem tão recentemente ordenado, 5 anos é quase nada, não é? Se sente vivendo o seu ministério no mundo de hoje. Como é que é ser padre na sua idade? Creio que é sempre um desafio ser padre, Cada tempo tem os seus desafios, tem as suas expectativas, E nós, como vocacionados, nos colocamos nas mãos de Deus. Sabemos que o chamado é dele e com muita confiança, com muita fé, nós cremos que, de fato, Deus é quem vai nos conduzindo, De fato, o nosso mundo hoje tem as suas próprias necessidades e também as suas próprias dificuldades. E ser padre, em qualquer tempo, acredito que é exigente no sentido de você ter que estar atento a essas necessidades e também às dificuldades próprias de cada tempo, Você atualmente está servindo como pároco aqui na paróquia Perpétuo Socorro aqui do Lago Sul, onde nós nos encontramos, Esse podcast é produzido, é gravado nas instalações da paróquia, da sua paróquia, da nossa paróquia, Porque eu também faço parte da equipe missionária daqui. E eu acho que quem nos acompanha faz parte dessa paróquia, ou qualquer pessoa no Brasil que é católica e que frequenta a sua comunidade, sempre acompanha a vida do seu pároco, sabe mais ou menos como ele é e que ele transparece sentir em relação à comunidade. Eu queria que você falasse para nós, os seus paroquianos, e para quem não é seu paroquiano, que lugar tem no seu coração a sua comunidade? Nós somos missionários redentoristas, Então, nós sabemos que a nossa missão ela não é permanente em um lugar. Mas em todos os lugares que nós passamos, nós procuramos formar realmente uma família ali onde nós nos encontramos, Nós tivemos a ousadia, a coragem de deixar a nossa família sanguínea e partimos para essa missão. Então, onde nós estamos, eu acredito, Padre Rafael, que nós estamos ali também para formar família. Então, o espaço que os paroquianos têm no meu coração, na minha vida, atualmente aqui na Paróquia Perpétuo Socorro, é o espaço da minha família. E de fato é assim, nós vivemos como irmãos. Tem aqueles mais velhos que acabam tendo todo aquele carinho, aquele cuidado, aquela atenção como uma mãe, um pai, um avô, uma avó tem para com seus filhos e netos, E aqui então, nessa paróquia tem muita gente assim, muita gente mesmo. Então, é claro que a gente sente saudade da nossa família sanguínea, quando a gente consegue, a gente está sempre junto, Mas aqui, de fato, eu consigo viver essa experiência de família mesmo. Família de Jesus, na qual nós todos estamos inseridos. Tem certas coisas que certamente as pessoas também têm curiosidade de saber da vida de um pároco. Quanto te consome de tempo a burocracia eclesiástica?
melhor dizendo? Olha, se eu pudesse falar assim uma porcentagem, creio que 60% do dia a dia de um pároco é destinado a essas questões burocráticas, né? De reuniões, de economia, de ter aquele contato ali junto à cura, junto à mitra, né? E claro, faz parte da nossa missão, faz parte do nosso ofício e a gente procura fazer tudo isso também com muito amor e muito carinho. E esse tempo que sobra, quer dizer, é pouco, né? Podia ter sido o contrário, mais tempo para pastoral do que para burocracia, mas a gente entende que é assim que funciona. Mas esse tempo que sobra, como é que é aqui, especificamente nesse lugar onde você está? Como é que é a sua pastoral? Atualmente, aqui na Perpétuo Socorro, nós temos uma experiência muito bonita que eu percebo que é a experiência de conversão, experiência de reaproximação da igreja. Então eu percebo que hoje há uma procura muito grande por direção espiritual. Além daquilo que a gente já faz de costume, temos muitos atendimentos de confissão, temos inúmeras pastorais. Nós estávamos contando recentemente, com a ajuda daqueles que nos acompanham, né, nas pastorais, conseguimos enumerar 31 grupos entre ministérios, pastorais, serviços aqui na nossa comunidade paroquial, né? Então, além de tudo isso que tem, que é próprio de uma paróquia, aqui eu percebo que há uma procura muito grande, crescente agora, por direção espiritual. Então isso demanda tempo, demanda atenção, porque não dá para uma pessoa que quer fazer uma direção espiritual ou ter uma orientação bem pontual ali para um momento da sua vida, pedir para ela vir, por exemplo, no horário de confissão, porque ela carece de uma atenção maior. Então o tempo que eu preciso me dedicar a essa pessoa deve ser também um tempo mais especial, né? Então, devido a essa grande demanda também, então nós temos que dividir ali, né? Não ficar só na parte da burocracia, né? Mas sobretudo na celebração dos sacramentos, da Eucaristia, da penitência, né? Da reconciliação, acompanhar as pastorais. E aqui eu cito como algo muito bonito, né? Que vejo florescer na nossa comunidade, é essa procura por esse acompanhamento espiritual. Certo. Falamos da burocracia, falamos da pastoral. Eu preciso te perguntar ainda uma última coisa. Apesar dela ser a última, ela é central. A atenção com os pobres. Como é que a paróquia que você recebeu a missão de ser o pastor, o pároco, como é que ela olha para quem precisa, para os pobres, para as crianças? Como é que ela se comporta? É curioso, Padre Rafael, recentemente nós tivemos no Evangelho Dominical aquela parábola do rico, opulento e do pobre Lázaro, né? Sim. E na homilia eu refletia bem assim, que o cuidado, a atenção da igreja para com os pobres está presente desde o seu início. A igreja nasceu cuidando daqueles que mais necessitavam, né? A exemplo do próprio Jesus, que é o nosso modelo, é o nosso eixo, é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Aqui na Perpétuo Socorro nós temos, na dimensão social, nós temos os vicentinos que acompanham algumas famílias, temos uma grande obra social também que é a Promovida, que fica em São Sebastião, que atende crianças, adolescentes, famílias em situação de vulnerabilidade, uma obra muito bela. Inclusive, quem é de Brasília, quem é da paróquia, precisa conhecer o trabalho que é desenvolvido ali na Promovida e veja como o Espírito vai trabalhando. Realmente a obra é de Deus. Nós estamos aqui para conduzir essa obra da melhor forma possível. E Deus tem suscitado no coração de algumas pessoas uma missão muito importante, que é de ir ao encontro das pessoas mais pobres. Então temos aqui um paroquiano que me procurou recentemente, com desejo de ir ao encontro dessas pessoas, de pregar o Evangelho e, claro, também atender naquilo que é possível a sua necessidade corporal, a sua necessidade física. Certo. Então, esse jovem veio, conversou comigo, pediu uma orientação e eu falei, comece, que Deus vai conduzindo esse caminho e depois outras pessoas vão somando. E aí decidimos dar o nome para essa missão de Missão Escala, remetendo à missão de Santo Afonso em Escala,
onde ele teve esse encontro com as pessoas mais abandonadas, sobretudo em relação à vida religiosa, né? Então nós estamos chamando de Missão Scala. É algo muito novo, muito recente, que ainda está germinando, está nascendo, mas pessoas extraordinárias que têm no coração um desejo muito grande de ir ao encontro realmente dessas pessoas. E o que eles fazem? Eles vão ao encontro, no estacionamento ali com as pessoas, com os homens que lavam os carros aqui num centro comercial próximo à nossa paróquia, nos pontos fixos, né, onde nós temos na cidade de Brasília, que a gente sabe que tem uma população mais carente, em situação de vulnerabilidade, moradores de rua. Mesmo dos semáforos próximos da nossa paróquia, tem muita gente assim, não é? Tem muita gente, tem muita gente. E é como eu sempre falo, Padre Rafael, a necessidade do mundo é grande. Realmente não dá para ajudar todo mundo o tempo todo, né? Mas nós precisamos estar atentos a esse chamado que Deus nos faz. Então, como este pequeno grupo esteve atento, está atento a esse chamado, eles estão começando esse trabalho, que é a expressão do serviço aos mais pobres da nossa paróquia e, sobretudo, também da nossa congregação, porque é um grupo que está nascendo bem ali, bebendo das fontes mesmo do nosso carisma e da nossa missão redentorista. E vai levar o nome que é Scala. Marcante para a vida dos redentoristas. Nossa, exatamente. Essa é uma notícia maravilhosa. Eu acho que essa conversa já chega ao seu máximo sabendo dessa notícia tão boa que você nos dá. Então, aqui nós fazemos esse podcast, esse compadre, em nome de um instituto, chama Instituto Casa da Ponte, que nós tivemos a felicidade de ter a sua adesão como membro associado, e isso é também, vamos dizer, uma das maiores riquezas que esse instituto tem, porque um pároco que olhou a proposta do instituto e também aderiu a ele, e nós queremos promover, como, vamos dizer, finalidade maior do instituto, a fraternidade digital. Aí, essa segunda parte da nossa conversa aqui é um comentário. Eu queria um comentário seu sobre uma notícia que eu vou te dar. Essa semana nós recebemos a divulgação de uma pesquisa feita pela TIC Kids Online Brasil, que 65% das crianças e adolescentes brasileiros com a idade entre 9 e 17 anos utilizam as ferramentas de inteligência artificial generativa. Tem um pequeno recorte que eu queria acrescentar à notícia, porque eu escutei ela na sua extensão completa, que muitos desses adolescentes e jovens vão fazer pesquisas para estudos, vão tentar produzir um texto com a inteligência artificial, mas muitos deles vão pedir conselhos para a inteligência artificial. Você acha isso assustador? O senhor disse a palavra que eu ia dizer, quando o senhor me fez já ia me introduzindo nessa questão, nesse assunto da inteligência artificial. Fico assustado. Creio que se nós chegamos ao ponto de ter uma ferramenta como essa, que é extraordinária, tenho toda certeza que isso pode ser usado como um grande bem, justamente para a evolução humana, para o nosso aperfeiçoamento. Não tenho dúvidas disso. Mas, ao mesmo tempo, me assusta, porque eu sou de uma geração, ali nasci, cresci, estudei, sobretudo na década de 90, então sou ainda daquela geração de que você tem que ir atrás de um bom conteúdo, pesquisar nos livros para achar algo sobre o assunto que você, por exemplo, precisa fazer algum trabalho, precisa escrever sobre. Sem saudosismo, estou dizendo que hoje precisa ser assim. Certo, como eu falei, certo. Se evoluiu é porque é para o bem. Exato. Mas eu creio que para além de você aprender algo para escrever um trabalho, por exemplo, aquele processo de você procurar, de você ler uma coisa, opa, não é isso daqui que eu preciso, vou atrás de outra coisa. Para além do que a gente precisava fazer pontualmente ali na escola, isso nos ensinava, nos educava para muitas coisas na vida. Uhum. Então, fico me perguntando, como isso vai ser agora com a inteligência artificial. E o Papa Leão já sinalizou que ele quer pegar bem essa questão e trabalhar
sobre essa questão, sobretudo no campo da evangelização, mas suas palavras são ditas para toda a humanidade também, de certa forma, né? Justamente para nos chamar a atenção, né? A inteligência artificial é uma ferramenta boníssima, que deve ser usada para o bem, mas que em momento algum deve substituir, por exemplo, a presença física de uma outra pessoa. Especialmente quando se trata de orientação, não é? Por exemplo, exatamente. O lado mais assustador é o fato de usar para pedir conselhos. Porque o que é que faz um conselho ser relevante, ser importante, ser, sei lá, aceito como válido? Creio que seja justamente a experiência daquela pessoa que está dando o conselho. Exato. Talvez a pessoa, olha, eu já passei pela mesma situação, mesmo que não tenha passado, já tenho mais maturidade, já vivi algumas experiências, e a partir dessas experiências que eu vivi, eu posso dizer isso, isso e isso para você. Né? Então, uma ferramenta, uma máquina que a gente chama de inteligência artificial, né? Que na verdade só faz uma junção de pensamentos, mas não tem coração. De dados que já estão ali, né, armazenados, mas que a gente sabe também que tem muitos dados que não são verídicos, que não são verdadeiros, que não são confiáveis. Né? Então aí está o ponto de atenção que devemos ter para com a inteligência artificial, sobretudo a geração mais jovem, né, que talvez tenha perdido ali um pouco a capacidade, não digo a capacidade, mas o interesse, né, de checar uma informação, saber se ela é realmente verdadeira. Então essa missão do nosso instituto é bastante vasta, não é? E eu acho que esse que você expôs, assim, esse problema que você acabou de nos comentar a respeito dessa pesquisa, eu penso que pode se transformar num grande desafio a ser enfrentado pelo nosso instituto. Nosso, literalmente, porque você também faz parte do instituto. Com muita alegria. Para terminar, eu queria, como nós pensamos nesse compadre inicialmente, para fazer o jogo aí da palavra padre e o fato de o apresentador ser um padre, eu então vou te pedir uma confissão. Eita! Vou pedir que você faça uma confissão aqui para nós, o que você sonha para o mundo dos nossos dias? Olha, sonho com um mundo de paz, né? Creio que é o grande grito que toda a humanidade levanta aos céus neste momento, né? Nestes dias, nestes tempos. Paz. E como nós rezamos na novena do Perpétuo Socorro, aqui e em tantas outras paróquias, a paz, ela é fruto da justiça e do amor. Então, acredito que só teremos paz quando de fato vivermos aquilo que Jesus tanto nos ensinou, né? Em relação a Deus e em relação ao próximo. Né? Em relação a Deus, viver como filhos. Em relação ao próximo, acolher a todos como irmãos, como de fato somos aos olhos de Deus. Então, quando eu consigo enxergar no outro o meu irmão, alguém semelhante a mim, que tem a mesma fonte que a minha, que é Deus, eu consigo agir com justiça, com amor, e daí brota a paz. Então, creio que o grande sonho que eu tenho para o mundo hoje é a paz. Uma bela confissão. Obrigado por ter confessado isso comigo e com todos que estão acompanhando. Agradeço muito, Padre Tiago, pela conversa. Nós vamos voltar a conversar outras vezes por aqui, mas agradeço muito por você ter vindo aqui hoje. Sou eu quem agradeço, Padre Rafael, pelo convite. Uma honra estar aqui nestes primeiros encontros, né, com padres. Então é motivo de muita alegria para mim também. Que Deus abençoe a sua missão e também seu sacerdócio. Obrigado. Então nós estamos encerrando mais um encontro com o Padre. Eu peço uma coisa, se você gostou, curte, compartilha, comenta, que a gente quer saber também a sua opinião, e se inscreva no nosso canal. Obrigado, fiquem com Deus.